Exatamente, Anderson. A Ana Lúcia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigada a vocês. Ela que é médica veterinária da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente aqui do município, né? E ela veio comentar um pouquinho, Anderson e ouvintes, sobre as castrações que a prefeitura tem feito, né, de animais aí de rua, né? Quantos animais já, Ana, que já foram castrados até o momento? No mês de maio, então, foram castrados 50 animais. Daí agora em junho, aproximadamente 20 já foram castrados. Então, no total, 70 animais já foram castrados e 90% as cadelas, que a gente deu prioridade através das voluntárias, né? Que estão em bastante número nas ruas. Esses animais, eles são recolhidos das ruas ou tem um cadastro que está sendo feito e vocês aí depois, conforme uma fila, né, de espera, vocês vão indo buscar? Na verdade, assim, esse é o terceiro projeto que tem. Os primeiros foram através de cadastro de pessoas de baixa renda, né? A primeira com a UFSC e o segundo a gente fez em 2017, convênio com as clínicas também. Até eu queria salientar que a preocupação da administração municipal, do prefeito e agora do secretário Carinha, é utilizar a mão de obra do município. A gente teria várias outras oportunidades, mas a gente priorizou isso, utilizar a mão de obra daqui. Neste caso, como é animal de rua, fica mais difícil o cadastro, porque às vezes as voluntárias vão lá, o animal que está cadastrado no dia de buscar não está mais, ele está em outro lugar. Ou teve casos de ser macho e chegar lá na clínica por fêmea, assim, é mais complicado o cadastro. Mas o que a gente fez? A gente chamou para parceiro o pessoal da ONG Patinhas do Bem e do Projeto Castração, por elas terem maior vivência com os animais, né? Das ruas, elas já têm um cadastro delas, elas já passaram pelos bairros, elas já têm maior vivência. Então, a gente fez o cadastro através delas, com parceria do pessoal do Patinhas do Bem e da Projeto Castração, das voluntárias. Elas mais ou menos caracterizam um foco e elas, na possibilidade delas, ou a gente mesmo, a equipe da Secretaria da Agricultura, a gente pega a caminhoneta, vai lá e resgata esse animal. A gente leva lá na Secretaria já com encaminhamento da ONG ou do projeto e a autorização da Secretaria, né? Verificando se realmente o animal está naquela situação de rua. A grande questão do animal de rua é que ele anda, né? Ele não para no mesmo lugar ali, né? Vocês têm tido dificuldade com relação a isso também? Um pouco sim. Um pouco sim, porque às vezes é fêmea, daí ela sai, né? Sai no cio, os cachorros vão tudo de atrás. Ou se não, teve 2 casos de cadela que a gente ia pegar para castrar, só que elas tiveram um filhote, daí elas esconde o filhote e elas também saem, né? Mas aí com a ajuda dos próprios vizinhos, quem ajuda a alimentar aqui, o comércio também que ajuda a cuidar, a gente acha elas. Sim. Bom, uma grande questão é o seguinte, que o pessoal de repente não pensa, né? Não parou para pensar, é o pós. Isso. Operatório, no caso. Operatório, né? Porque assim, são animais de rua, ou seja, né, eles não têm um lar para eles, né? Só que eles necessitam, né, de uns cuidados, pelo menos uns 20 dias. Não, 7 dias é o suficiente para dar a medicação e retirar os pontos. Assim que retira o ponto, daí já não tem mais o risco, né, operatório. Tanto, o macho até é bem mais rápido, né? É mais rápido, mas ele requer o tratamento mesmo assim, né? Então, um apelo que a gente faz, né, Anderson, é assim, a população sempre cobrou, né, o poder público, enfim, para que tomasse uma atitude com relação a essa quantidade de animais de rua, né? Só que agora precisam, o município, enfim, todos nós... A comunidade precisa colaborar, né, com essa parte do pós-operatório. Uma parceria, seria né? uma parceria. Está fazendo a parte deles, né, agora, e a gente agora chama, conclama aqui, né, a comunidade para que ajude, tome conta desses animais também. Durante esse que ela período falou, só, no máximo 10 dias aí, né? Na verdade, assim, a gente chamou o pessoal da ONG, né, e do Projeto Castração, por ela já fazer, principalmente o Patinhas do Bem, que faz o resgate, ele já tem uma lista de lar temporário. Só que está cada vez menos lar para o tanto de animal que precisa desse lar. A demanda é muito maior. Então, só elas não estão dando conta. Então, a gente está fazendo esse apelo à população, porque não adianta só vir cobrar, né? A maioria da população que cobra, ela não é aquela que resgata ou dá um remédio ou leva para casa. Então, a gente pede o apoio deles para esse lar temporário, porque se a gente fosse deixar na clínica, não ia ter lugar suficiente e elas iam demorar muito para castrar esses animais da rua. Então, quando a gente pensou em levar para a clínica, a gente já chamou o apoio das ONGs para lar temporário, só que está saturado, porque elas também têm o trabalho delas e o lar para ajudar elas, né, o trabalho que elas fazem. Já para as ONGs, né, e para o projeto, enfim, falta, né, lares. Falta. Né? O que é necessário, né, até para a população saber, para você ajudar nesse sentido, ser um lar temporário? Preciso o quê?
Precisa, quem tiver interesse, entrar em contato, então, com o pessoal do Patinhos do Bem ou do Projeto Castração, e também pode ser lá na agricultura comigo. Assim que mostrar o interesse, a gente vê o animal que está, né, para ser castrado, precisa de um lugar com abrigo. Na verdade, todos os animais, independente se é lar ou se está em casa, eles precisam de um lugar abrigado, né, de vento, chuva, fechado para não ir para a rua e receber as medicações. Daí a gente explica direitinho como que é, dá um comprimido por dia, cuida para o animal não ir na sujeira, principalmente a fêmea que tem os pontos, né? Cuida para estar num lugar higienizado e assim que é medicado, a gente tenta, assim que é liberado, a gente tenta colocar para adoção. Daí, se não for adotado, se é de rua, infelizmente, a gente vai ter que devolver para o local de origem, porque a maioria desses que a gente pega de um local que eles param por ali, o pessoal já reconhece como cão comunitário. A maioria deles já estabeleceu um vínculo ali com alguém de um comércio, de uma escola, do posto de saúde. Então, na possibilidade, só que a maioria a gente está tentando doar. E essa medicação aí, a prefeitura também está concedendo? Ou aí o lar temporário vai cuidar dessa parte também? Não, o lar temporário só tem a obrigação e a bondade de ajudar no pós-operatório. O preço, o valor incluso que a prefeitura está pagando, né, pela castração já inclui a medicação e aquele colar para não morder os pontos, não abrir. Ah, sim, muito interessante, muito legal. É só a boa vontade agora que a gente de todo precisa. mundo, né? É um problema que afeta todos, né? Então eu acredito que se todos é o bem comum, né? ajudarem aí, a situação vai se resolver nos próximos meses aí, né? Questão talvez de anos aí, mas a tendência com a castração é diminuir esse número absurdo de animais aí errantes nas ruas do município, né? Com certeza. Só se a gente for colocar em conta aí 50 cadelas, né? Que foi a maioria cadelas, só uma cadela a cada 6 meses, a gente tem pego o animal, a maioria de porte grande, a cada 6 meses a gente ia ter 10 filhotes, vamos dizer. Então, 500 animais abandonados já foram, não vão estar mais na rua por causa dessa ação, né? Isso só no mês de maio. Então, isso aí já favorece. Só que, claro, a gente, além desse projeto com a castração, tem um projeto maior que é a parte educativa. Que não adianta a gente ficar castrando, se as pessoas continuarem abandonando. A gente vai estar enxugando gelo, né? Então, a gente tem um projeto aí que a gente vai começar nas escolas municipais em setembro, que é o projeto de veterinário mirim. E outras ações que a gente vem fazendo, né, de pouquinho em pouquinho. Então, a parte educativa também é primordial, né, para o pessoal, porque eu gosto de salientar, sempre quando eu falo nesse assunto, que o animal não é de rua, ele não estava na rua, ele teve um dono irresponsável que ele foi parar na rua por causa disso. Que abandonou ele, né? Os animais não estão ali porque querem, né? Sim. Infelizmente. O projeto agora dessas castrações, ele tem agora um segundo período ou vocês ainda vão terminar e depois que vocês vão ver o que vai ter mais para frente, por exemplo, de castrações? Sim. Porque vocês, se não me engano, são 200, né? Isso. O que foi liberado, né, pelo orçamento, pela administração, foram 200 castrações independente de sexo, tamanho, que nas outras oportunidades a gente diferenciou isso. Agora não, agora como é de rua, a gente não pode dizer quantas fêmeas, quanto macho vai ser. Então foi o número total. Aí, a prioridade foi os animais de rua, pelo transtorno que eles iam causando desde o final do ano ali também, porque a maioria das brigas que tem é fêmea no cio, que os cachorros ficam tudo atrás, daí um late, os outros tudo morde, então, se a gente tirar já essa fêmea no cio, a parte de agressividade na rua já diminui bastante. Assim que liberar a vaga, talvez libere, né? Talvez a gente vai liberar para a pessoa baixa renda. Mas que é o segundo momento que eu comentei. É, o segundo momento, mas o secretário enfatizou até... que, havendo necessidade, claro que vai ser aberto um novo projeto, talvez com um novo modelo, né? Porque daí a gente vai priorizar as pessoas de baixa renda. É um trabalho de formiguinha, né, Anderson? Assim, que é a longo prazo, mas a gente vai começar já a sentir essa diferença nas ruas também, né? E o muito importante é a conscientização, a educação das pessoas com relação a lidar com seus animais, né? A ter mais zelo, a cuidar, a refletir sobre não abandonar. Acho que esse trabalho também é muito importante, né, Ana? Uma das partes até, você falou do abandono, além da castração e da medicação e do colar elisabetano do pós-operatório, nesse valor das castrações que a prefeitura está disponibilizando, inclui o microchip. Todos os animais que estão sendo castrados, eles estão sendo microchipados. Então, a gente está fazendo o cadastro da voluntária que encaminhou, e essa voluntária vai entrar no cadastro através do site, né?
e vai dizer se foi doado, para quem foi doado, o endereço. Então, tem que salientar a população que também não tome por impulso a adoção para depois abandonar. Todos os animais serão identificados e a gente vai saber quem abandonou. Que legal. Muito Olha, bom. quando a gente começou a falar desse assunto aqui, eu acredito que há um ano atrás, mais ou menos, ou até menos um pouco, era uma coisa assim que parecia que não tinha solução. Entendeu? Que a solução não viria, que seria uma coisa desumana, talvez. ia aumentar cada vez mais. Isso. E olha como as coisas evoluem e uma ação completamente humana, né? É um atendimento que eu acho que, no meu ponto de vista, o mais correto, né? Que é a educação, né, das pessoas, principalmente da garotada, da criançada, que vão crescendo já com essa visão, com essa ideia, e a castração desses animais. Então, olha como a solução aparece, né? Parabéns, parabéns. É o que eu quero dizer a todos os envolvidos, né? Por essa ação que com certeza vai surtir efeitos positivos. Eu vou dar só um exemplo disso que você falou, que eu achei bem legal também. A gente fez uma ação educativa para a escolha do desenho do mascote do projeto da Rede Recupera, né? Rede Curitibanense de Proteção Animal. E uma professora veio falar no dia da premiação dos aluninhos que ganharam que só uma medida, só a explicação dela sobre para ela explicar o que ela recupera, ela teve que falar dos animais, do abandono, da posse responsável. Só nessa medida reduziu 80% o número de animais que os alunos levavam para a escola, porque eles colocavam na rua. Então, a gente faz a conscientização que o animal tem que estar no quintal, lote fechado e dentro da sua casa, né? Dentro do quintal e não na rua. Que grande parte dos animais aqui de curitibanos, eles não são de rua, eles estão fora de casa, eles estão com acesso à rua. Então, só uma explicação da professora já reduziu o número de animais que as crianças achavam que era legal levar para a escola. E o termo castração sempre foi polêmico, assim, por falta da informação, né, Ana? Que hoje a gente sabe muito bem que a castração é o melhor método para inibir, né, a quantia de animais, filhotes, enfim, né, contraceptivo, né, do que o que o pessoal chama erroneamente de vacinar, né? Porque aquilo ali vai dar câncer depois no animal posteriormente. Quem dá injeção para que não entre no seu gato, no seu cachorro, enfim, ele vai ter problemas posteriores, né, Ana? Porque a veterinária pode explicar melhor isso, né? Se eu te falar que eu trabalhava em clínica antes de passar no concurso e eu, como veterinária, eu me recusava a aplicar o anticoncepcional. E eu explicava para as pessoas assim, ó, a vacina, que eles chamam de vacina, pode até ser barato, mas daqui a um tempo você vai gastar aí mais de R$1.000 numa cirurgia de retirada de tumor, com o risco de perder o animal, porque ele é câncer, ele está debilitado, né? Então, é um investimento que as clínicas, né, elas fornecem e pode parcelar, negociar, mas faça a castração, né? Porque ela induz a tumor mamário e infecção uterina também. Então, castração... Além de prevenir, no caso, essa procriação de animais, ela preserva ainda a saúde dos Preserva a saúde do animal. E também, tipo, as brigas da rua, o animal não sai para a rua, né, para ir atrás da cadela no cio, eles acabam sendo atropelados, acabam mordendo, acabam brigando, então também evita esse tipo de situação, né, dos animais na rua. Até aquele caso daquele cachorrinho que eu te mostrei, né? Sim. Você colaborou com a gente também. Aquele animal, ele foi uma briga que estava atrás de uma cadela no cio. Sim. Infelizmente, né, ele estava tão debilitado, enfim, perdeu tanto sangue que acabou morrendo. Coitado, capaz, coitadinho, Não, cara. não. Também, o pessoal às vezes não tem noção, pensar, é uma briga de um cachorro. Mas os cachorros grandes entram em briga com os menores e, cara, esse que o Riley tinha me mostrado, cara, ele tava com uma fratura exposta, Sim. Coitado do bicho. Perdeu Entendeu? muito sangue. Então... Eu que tirei da casa. Eu fui lá retirar os pontos da cadela que esse senhor ele fica de lar temporário. Cheguei lá, tava fratura exposta, coitadinho. Daí eu entrei em contato com a ONG, né? E a gente já fez esse trabalho. Uma pena, coitadinha, não sobreviveu, né? Mas eu acredito que essa solução aí é muito boa. Inclusive, mais uma vez, eu quero deixar aqui os meus parabéns, né, para a administração por ter realmente tomado o peito junto com as ONGs e fazer a coisa acontecer. E agora, como a gente já falou, e para quem está chegando no rádio, vamos falar agora de novo, da questão do lar temporário, né, que é a maior necessidade é o lar temporário. Então, quem tem um pátio, quem tem essa disponibilidade, entra em contato com as ONGs e também pode procurar vocês lá na secretaria. Isso, pode procurar a Ana lá na secretaria e as meninas do Projeto Castração e do Patinhas do Bem. Muito bem. Isso aí, né? Então fica o apelo, né? Agora, o importante é que a gente consiga o maior número de pessoas
que estejam dispostos a ser um lar temporário, como a Ana mesmo falou. Uma semana, mais ou menos, o animal já está recuperado, né? Sim. Tanto um macho quanto fêmea, né? Só precisa de um lugar com abrigo, um pátio fechado, né? Os medicamento, tudo o lar temporário vai receber. Isso, quem se disponibilizar, ele já recebe as medicações através da prefeitura, colar elisabetano, né, para evitar de mexer nos pontos, e as meninas dos projetos, né, do projeto e do Patinhas, elas levam a ração também. Isso, né? Então é só ter mesmo vontade. Disponibilidade. Depois desses 7 dias, a gente tenta colocar para adoção, senão a gente devolve para o local de onde a gente retirou. Tomara que se consiga, né, colocar que esses animais sejam adotados, né? Porque uma pena, né, ir para a rua, o mais correto, né? Vai estar passando por maus bocados aí, né? Mas o animal castrado é bem mais fácil, né, de colocar a adoção. Então a castração já vai ajudar bastante nisso também. Que bom, né? Até nisso, né? Até nisso. Bacana. Muito bem. Algo mais? De repente vocês querem destacar aí? Acredito que Ana quiser destacar mais algo, assim, que aproveita, né, para a gente conscientizar mais o pessoal aí. Sim, além desse projeto de castração que a gente vem chamar a população para o lar temporário, eu queria também dar uma informação, né, que é a questão da raiva, que teve a raiva humana, a primeira morte depois de tanto tempo. A gente vai ter o projeto para vacinação de cães e gatos para raiva, mas tem a previsão para ser agosto, mas eu queria dizer para a população, quem puder, quem tiver condições, já começar a vacinar, né? Porque aqui em Curitibano já teve foco de raiva bovina, não sei se vocês viram, semana passada, teve foco lá em Florianópolis, então a raiva está se alastrando, tem que tomar esse cuidado. E o pessoal que vacinou o gado aqui tem que tomar o cuidado também de revacinar, né? E a questão que a gente sabe muito bem, que a raiva, só o humano vai se contaminar, se mordido, né, por um animal infectado, enfim. Sim. E a única maneira de você evitar de ficar doente, né, por raiva, é vacinando o seu animal, né? Isso a gente fala que a raiva não tem cura, mas tem prevenção. Tem, né? Exatamente. E ela atinge quase todos os mamíferos, pelo que você estava falando aí. Eu não sabia que tinha nos bovinos. Sim, teve herbívoros, né? O ano passado teve foco aqui em Curitibanos. Cidades que fez o trabalho de erradicação, né? Mas chama a população para revacinar. Que, infelizmente, esses focos de raiva, quando dá, eles voltam depois do tempo, porque o pessoal vacina só na hora do foco e depois não revacinam anualmente. Então, ela acaba reaparecendo. É importante para quem tem o seu pet, né, Ana? Sim. É que tem vacinas que são todo ano, né? Sim. Inclusive a da raiva, né? Inclusive a da raiva. Quais as outras que tu pode nos passar? As vacinas das viroses, que são as principais, né? Quando o animal é filhotinho, o cachorro tem que fazer 3 doses, com intervalo de 21 a 30 dias. Não adianta só vacinar uma vez. Tem que fazer essas 3 doses para adquirir a imunidade necessária. E o gato, 2 doses, das viroses que a gente fala, né? Que é as polivalentes, tanto o gato quanto o cachorro. Aí tem a da raiva e tem também a da giardias, e aqui no nosso clima é importante vacinar os cães contra a tosse dos canis também, que é a gripe, né? Canina. Aquela tosse seca, né? E mata também bastante os animais, né? Ele debilita, né? Se não tratado, debilita. Nada melhor do que prevenir, né? Sim.